irmãos e irmãs, na nossa caminhada quaresmal, hoje nos deparamos com essa realidade dos mandamentos de Deus. Tanto na primeira leitura, como no Evangelho, se fala sobre os mandamentos. Então, lembra que nós colocamos isso dentro da nossa caminhada de fé. Caminhada daquele que se prepara para renovar as suas promessas batismais no dia da Vigília Pascal. Então, aquilo que um filho de Deus deve viver. Então, nós estamos revisando, atualizando, meditando aquilo que é essencial na nossa caminhada e no nosso seguimento de Jesus. Tá? Então, vamos começar pelo Evangelho, porque aqui a gente vê a relação de Jesus com os mandamentos. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente fala, Jesus é infinitamente misericordioso, bom, maravilhoso, e às vezes a gente tira isso de Jesus, né? Que separa Jesus da sua palavra, separa Jesus dos mandamentos, separa de Jesus de qualquer exigência, de qualquer coisa que ele possa fazer. Então, o que Jesus deixa claro assim? Ele está falando para os discípulos, e isso é importante a gente se dar conta. Olha, eu não vim abolir a lei e os profetas. A primeira coisa que a gente vê é a relação da continuidade do Antigo Testamento do Novo. Então, a lei de Deus com lei, os 10 mandamentos, a lei com letra maiúscula, os mandamentos que vieram dele, ele não vai abolir. Até seria uma contradição, não é verdade? Imagina, Deus dá os mandamentos, depois contraria os seus mandamentos, abandona os seus mandamentos. E ele mesmo deu. Tá? Então, Jesus não vem abolir mandamentos. Ele vem cumpri-los, dar-lhe pleno cumprimento. Ou seja, Jesus vai acrescentar coisas, não tirar. Aquele que passou, mas os mandamentos vão ser aprofundados. Tá? Tanto que a gente vê que o seguimento de Jesus é algo bastante profundo e radical. Não é verdade? A gente pensar mais radical no amor. E Jesus nos chama a viver uma perfeição do amor, a semelhança do amor de Deus. Então ele vai, tem aquela passagem que ele está depois das bem-aventuranças, Jesus começa a explicar, olha, foi dito pelos antigos tal coisa, eu porém vos digo, foi dito, não matarás. Aí ele diz, não, mas eu digo que a gente deve amar até os inimigos. Esse é o pleno cumprimento. E Jesus também, dando a sua vida, eleva isso, eleva isso ao pleno cumprimento. Então, Jesus e os mandamentos estão, seguir Jesus é seguir os seus mandamentos. E ele mesmo diz isso, aquele que me ama, observa os meus mandamentos. Não dá para separar. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, seguir esses mandamentos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa saber. Precisa poder saber quais são. Por isso, a leitura da palavra, conhecer os mandamentos, aprofundar, é importante. Então, saber, conhecer, entender, acolher no coração. Agora também, depois disso, ensinar e praticar. São duas coisas que a gente precisa fazer como filho de Deus. Porém, aqui a gente vê bem claro também a missão do pai e da mãe, Então, que assumem diante de Deus o quê? Ensinar os mandamentos de Deus para os seus filhos. E, claro, ensinar também com a vida. Na prática, também vão ensinar os seus filhos a amar, a perdoar, também dando esse testemunho. E Jesus realmente nos chama, nos convida a isso. E todo cristão, todo discípulo é chamado a acolher os mandamentos, viver os mandamentos e testemunhar esses mandamentos e ensinar os mandamentos. Então, aqui está a nossa direção. Diz na primeira leitura, nos mandamentos está a sabedoria, está a sabedoria de Deus, são mandamentos justos,
estão mergulhados nessa misericórdia de Deus. Ali nós temos um caminho seguro que nos leva para a vida eterna. Você se lembra quando Jesus fala com o jovem rico, aquele jovem rico vem para falar com ele? Ele diz assim: primeira coisa, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? Primeira coisa que Jesus diz para ele: viver os mandamentos. Quer ir para o céu? Vive os mandamentos. Primeiro passo. Acolhe os mandamentos, vive esses mandamentos com amor, procura se esforçar nesses mandamentos. Esse é o ponto de partida. Então a gente vê que não é qualquer coisa. Vive os mandamentos. E a partir disso, então, claro, Deus dá os meios para a gente conseguir viver isso. Por exemplo, para viver, eu preciso dos sacramentos. Deus vai me dar os sacramentos como fonte, né? Por exemplo, quando a gente comunga, quando a gente confessa. Tá? Então a gente se fortalece com a graça de Deus para viver. Por exemplo, se a gente rompe com Deus através do pecado, tem um caminho de volta. A gente pede perdão, volta e Deus nos fortalece para viver. Então Deus vai nos dar todas as condições para viver e também levar na nossa vida o pleno cumprimento dos mandamentos, daquilo que Deus pede de cada um de nós. Então, aqui está, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, é isso. É acolhê-lo como Senhor, como Salvador, e acolher a sua palavra. A sua palavra é fonte de vida, é fonte de graça. E na sua palavra através da sua palavra, nos vêm os mandamentos, que ele nos coloca como caminho de vida eterna, como caminho de salvação. Então, nesse tempo da Quaresma, aqui está um ponto importante para a nossa caminhada. Tá? Lembrar, Jesus nos ama com infinita misericórdia, nos fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós, como filhos de Deus, Ele nos coloca, diz: olha, eu não vim abolir mandamentos, mas eu vim dar pleno cumprimento. Então, hoje Ele nos lembra isso, que também se para Ele cumpre, Ele vive, Ele ensina, também para os seus discípulos nós seguimos o mesmo caminho. Nós também acolhemos, praticamos, ensinamos e vivemos esses mandamentos. E temos essa segurança de que esse caminho é o caminho que leva para a vida eterna. Tá? Então vamos assim acolher essa palavra no nosso coração, nos preparar para viver essa Páscoa, até fazer o nosso exame de consciência. E como é que a gente faz o exame de consciência? A partir do quê? Dos mandamentos. Os mandamentos são um critério para eu saber, né? Aonde se eu estou vivendo ou não estou vivendo em comunhão com Deus. Então abrimos o nosso coração, acolhemos essa palavra que nos ilumina hoje e nos colocamos também já à disposição da graça de Deus, que ela venha nos iluminar diante dessa verdade que é seguir Jesus de forma concreta, plena, vivendo tudo aquilo que Ele nos ensina a viver. Façamos um breve momento de silêncio, acolhendo no nosso coração a Sua palavra.